Essa oração de gratidão vai mudar seu dia e multiplicar suas bênçãos. Você já acordou com o coração apertado, sentindo como se algo estivesse faltando, mesmo tendo tudo ao seu redor? Já teve dias em que o silêncio de Deus parecia mais alto do que qualquer palavra humana? E se eu te dissesse que a resposta que você tanto busca, a chave para destravar a bênção que você vem esperando, não está em pedir mais, mas em agradecer pelo que já tem? Essa não é apenas mais uma oração. É uma experiência espiritual que pode transformar o seu dia, redefinir sua perspectiva e abrir os céus sobre a sua vida. Não é coincidência você estar aqui. Nada é por acaso quando se trata do agir de Deus. Essa mensagem chegou porque você precisa aprender um segredo poderoso. A gratidão sincera é a linguagem que move o coração do Pai. Em um mundo que vive com pressa, correndo atrás do próximo milagre, poucos entendem que a gratidão é a semente que prepara o terreno para os maiores milagres. Enquanto muitos clamam por portas abertas, Deus está esperando por um coração que reconhece o valor das janelas que Ele já escancarou. Hoje, você vai orar de um jeito diferente. Vai aprender a agradecer mesmo antes de ver. Vai entender como a gratidão liberta, cura, atrai provisão e revela o caráter de Cristo dentro de você. Quando você se conecta ao céu com um coração grato, algo se move, algo muda. O ambiente espiritual se alinha. A paz substitui o medo. E a certeza toma o lugar da dúvida. Jesus, antes de multiplicar os pães, deu graças. Ele não reclamou da escassez. Ele não murmurou pela multidão faminta. Ele ergueu os olhos e agradeceu. E foi ali, naquele instante de gratidão, que o milagre começou. Se o próprio Cristo usou a gratidão como ponto de partida para um milagre, por que continuamos insistindo em pedir mais sem valorizar o que já temos nas mãos? O Espírito Santo quer te conduzir por essa jornada. E não importa se o seu coração hoje está cansado, abatido ou em pedaços. A gratidão não exige perfeição, exige rendição. Não é sobre sentimentos, é sobre decisão. E é essa decisão que você vai tomar agora. Antes de continuar, eu te convido a fazer algo com fé. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de um recomeço. Alguém que talvez tenha esquecido o poder da gratidão. Esse simples gesto pode ser o sopro de vida que essa pessoa estava esperando. E aproveita e se inscreve no canal agora mesmo, porque essa série de orações vai te acompanhar todos os dias, como um bálsamo vindo direto do trono de Deus. Respira fundo, silencia a alma e se prepara, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos para uma nova dimensão da fé. Vamos juntos descobrir como uma oração de gratidão pode mudar o seu dia e multiplicar suas bênçãos. O poder da gratidão, como arma espiritual contra a negatividade. Você já parou para pensar que a gratidão não é apenas um sentimento bonito, mas uma arma espiritual poderosa? Isso mesmo. Em um mundo onde as pessoas estão mais inclinadas a reclamar do que a agradecer, aquele que aprende a orar com gratidão assume uma posição privilegiada no reino espiritual. A gratidão, quando expressa na presença de Deus, muda o clima espiritual, altera o ambiente e atrai o favor do céu. Não é exagero, é princípio eterno. A palavra de Deus nos mostra em Filipenses 4:6 que devemos apresentar nossos pedidos a Deus com ações de graças. Essa ordem tem um propósito estratégico. Quando você começa a oração agradecendo, você está dizendo ao céu e ao inferno: eu confio no Deus que já começou a agir antes mesmo que eu veja o resultado. Isso é fé. E fé expressa em gratidão se torna um grito de guerra silencioso, mas ensurdecedor nos céus. Agora imagine começar seu dia não com preocupações, cobranças ou ansiedade, mas com uma oração que exala gratidão. Um coração grato desbloqueia bênçãos que estavam retidas. Por quê? Porque a gratidão muda você, muda sua percepção, sua linguagem e até suas escolhas. E Deus responde a essa transformação com multiplicação. O que você planta com gratidão, você colhe com abundância. Talvez você esteja se perguntando,
Mas como posso agradecer quando as coisas ainda não melhoraram? A resposta é simples, mas profunda. A gratidão verdadeira não é baseada em circunstâncias, mas na natureza imutável de Deus. Ele continua sendo bom, mesmo quando tudo parece ruim. Ele continua sendo fiel, mesmo quando tudo parece falhar. A sua oração de gratidão, feita hoje, é um ato profético que prepara o terreno para os milagres de amanhã. E tem mais. A gratidão não apenas muda o que Deus fará, mas muda o que o inimigo não poderá mais fazer. Quando você se levanta em oração e diz: Senhor, obrigado pela porta que ainda não se abriu. Obrigado pela cura que ainda não chegou. Obrigado pela resposta que está a caminho. Nesse momento, você desarma o inferno, desestabiliza o medo, esvazia a ansiedade e coloca o seu espírito acima das circunstâncias. Não é apenas um hábito espiritual, é uma forma de guerra. E uma guerra vencida no espírito traz resultados visíveis no natural. A sua oração de gratidão está abrindo agora mesmo as comportas dos céus sobre áreas da sua vida que estavam secas, estéreis, sem respostas. E Deus, que observa o coração mais do que as palavras, se move em favor daqueles que o reconhecem antes de receberem. Talvez você tenha passado anos esperando algo. Talvez já esteja cansado de orar. Mas hoje, algo novo precisa acontecer. Agradeça antes de ver. Louve antes de tocar. Exalte antes de receber. Essa é a chave de quem entende os códigos do reino, porque quem confia já começa agradecendo. E quem agradece vê portas invisíveis se escancararem diante dos seus olhos. Não espere pelo fim da batalha para agradecer. Não espere pelo diagnóstico positivo, pela aprovação no trabalho, pela resposta que tanto espera. Agradeça agora. Declare com fé: Senhor, eu te agradeço não pelo que vejo, mas por quem tu és. E essa oração será como incenso suave que sobe ao trono de Deus, mexendo com os céus e fazendo os anjos se moverem ao seu favor. Agora que você entendeu o poder da gratidão como uma arma contra a negatividade, é hora de aprofundar ainda mais. No próximo tópico, vamos entender por que a gratidão multiplica aquilo que parecia pouco e como Jesus ensinou esse princípio antes de qualquer milagre visível acontecer. Quando a gratidão liberta a alma e alinha o céu com a terra. Quantas vezes nos encontramos presos dentro de nós mesmos, sufocados por preocupações, pelo peso das expectativas e pelas dores do passado. A alma, muitas vezes, se torna um cativeiro invisível, e aquilo que sentimos se transforma em correntes que limitam o nosso espírito. Mas existe uma chave capaz de abrir todas essas prisões silenciosas. Uma chave tão simples quanto poderosa: a gratidão. Quando você escolhe ser grato, mesmo em meio ao caos, algo sobrenatural acontece. O céu se curva, as trevas se afastam, e aquilo que era guerra interior se transforma em paz imbatível. A gratidão é um ato de fé que muda tudo. Olhar para o alto, agradecer não apenas pelo que se tem, mas também pelo que ainda virá. É alinhar a sua alma ao ritmo do reino. Em vez de murmuração, você entrega a adoração. Em vez de reclamação, você liberta a profecia. A gratidão tira você da posição de vítima e te coloca na posição de filho, herdeiro, embaixador do céu na terra. A gratidão não nega a dor, mas revela a esperança. Ela não mascara a dificuldade, mas reconhece a soberania de um Deus que já decretou o fim da história antes mesmo do início. É por isso que orar com gratidão é diferente de pedir com desespero. Quando você ora com um coração grato, você está declarando com sua fé que a promessa já é realidade, mesmo que ainda não se veja. Jesus mesmo, antes de multiplicar os pães e peixes, deu graças. Antes de chamar Lázaro para fora do sepulcro, agradeceu ao Pai. A gratidão na vida de Cristo vinha antes do milagre. E com você, não deve ser diferente. Existe poder quando a gratidão antecede a manifestação. Quem vive com gratidão atrai o favor de Deus, atrai sua presença, sua direção,
sua alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. A gratidão fortalece a alma porque ela muda o foco. Sai dos problemas e volta-se para o Deus que nunca muda. Sai da escassez e se ancora na abundância do Pai. A gratidão é mais do que um sentimento. É uma decisão espiritual que transforma a atmosfera ao seu redor. Casamentos mudam, famílias são restauradas, corações são curados. Quando um coração grato se derrama diante de Deus, o céu responde. Muitos estão esperando por uma mudança visível para então se alegrar. Mas o caminho é inverso. Quando você se alegra, mesmo sem ver, você está se movendo pela fé. E a fé é o que agrada a Deus. A gratidão é o combustível da esperança. É a voz da fé sussurrando: eu creio, mesmo sem ver. Eu louvo, mesmo sem sentir. Eu continuo, mesmo sem entender. E é nesse tipo de posição espiritual que os céus se abrem, que milagres se manifestam, que o sobrenatural invade o natural. Existem batalhas que só serão vencidas quando você escolher agradecer, ao invés de se lamentar. Existência não é sinônimo de plenitude, mas a gratidão atrai plenitude mesmo em estações de escassez, e o inimigo odeia isso, porque um coração grato se torna inabalável. Ele pode tocar nos bens, no corpo, nas circunstâncias, mas jamais pode roubar a fé de quem decidiu viver com os olhos no eterno. E essa é a maior arma de guerra que você pode empunhar. Um louvor que não depende das circunstâncias, uma gratidão que é mais alta que a dor. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, comece pela gratidão. Comece hoje. Agradeça não apenas com palavras, mas com atitudes, com escolhas, com a forma como você trata os outros, com a maneira como você olha para a vida. E você vai perceber que, aos poucos, o que era escuro vai clarear. O que era vazio vai se preencher. O que estava travado vai se mover. Porque onde há gratidão, há presença. E onde há presença, há transformação. Esse é o tempo de você permitir que a gratidão alinhe sua alma com o céu. Que você reconheça o que Deus já fez, mesmo que ainda não veja tudo o que Ele vai fazer. Porque o milagre não começa fora, ele começa dentro, e um coração grato é o solo perfeito para Deus plantar suas promessas. Deus honra um coração grato mesmo no esconderijo da dor. Gratidão verdadeira não nasce em dias fáceis. Ela é forjada quando a alma sangra em silêncio e ainda assim se curva para dizer: obrigado, Senhor, porque Tu ainda estás aqui. Essa forma de gratidão é uma fé viva em ação. Quando tudo parece estar contra você, quando o céu parece de bronze e as respostas não chegam, é exatamente ali que a semente da gratidão se torna uma arma espiritual invisível, mas poderosa. Não é à toa que Paulo, mesmo preso e acorrentado, escreveu: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Isso não é religiosidade cega, é percepção espiritual. Gratidão transforma, mas antes de transformar o mundo ao seu redor, ela muda você por dentro. Uma pessoa grata vê o milagre antes dele acontecer, porque já aprendeu a confiar em quem prometeu. Não se trata de ignorar a dor ou fingir que está tudo bem, mas de reconhecer que mesmo na dor, Deus continua sendo Deus. O trono dele não foi abalado pelo seu sofrimento. Pelo contrário, é quando você reconhece quem ele é em meio à sua aflição, que os céus se abrem e as promessas se alinham ao tempo de Deus. Pense em Davi. Quantos salmos ele escreveu em lágrimas? Quantas vezes ele começou clamando pela presença de Deus e terminou celebrando a fidelidade dele? Gratidão não é uma emoção passageira. É uma decisão espiritual. Quando você decide agradecer, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, você está profetizando sobre o seu próprio futuro. Você está dizendo ao inferno: eu creio, mesmo assim. Há pessoas que nunca viveram o extraordinário de Deus porque esperam primeiro ver para depois agradecer. Mas a fé que move montanhas é aquela que diz obrigado antes do monte se mover. Quando Jesus multiplicou os pães, ele primeiro agradeceu. Antes do milagre acontecer, houve gratidão.
Isso nos ensina que a gratidão antecede o rompimento. É uma chave espiritual. E quando você exercita essa gratidão profunda, mesmo em tempos de escassez, você começa a acessar um lugar de autoridade espiritual. Porque o inimigo não consegue prender alguém que adora. Ele pode tentar te calar, mas não consegue impedir você de agradecer. E quando você agradece, mesmo em meio às lágrimas, os céus se movimentam, não por manipulação, mas por honra. Deus honra corações gratos. E aqui está algo profundo. A gratidão constante é o idioma dos céus. Os anjos adoram. Os seres viventes diante do trono não cessam de dizer Santo, Santo, Santo. No céu, não existe reclamação. Apenas reconhecimento eterno da glória de Deus. Então, quando você escolhe agradecer aqui na terra, você está alinhando seu espírito ao ambiente celestial. E quando esse alinhamento acontece, coisas eternas começam a invadir sua realidade presente. Essa atitude de gratidão diária, mesmo que não venha acompanhada de grandes emoções, é um testemunho silencioso de fé. E o mundo espiritual reconhece isso. As bênçãos começam a se multiplicar, não porque Deus mudou, mas porque você mudou. Seu coração se tornou fértil para a colheita. A verdadeira transformação começa dentro de nós. E quando Deus vê um coração grato, Ele encontra um altar disponível. E onde há um altar, há fogo. E onde há fogo, há a manifestação da glória. Não espere tudo melhorar para agradecer. Agradeça e veja tudo se alinhar ao propósito eterno de Deus para a sua vida. A sua gratidão é uma senha espiritual que abre portas que o esforço humano jamais conseguiria escancarar. O poder transformador da gratidão na adversidade. A gratidão não é apenas um sentimento bonito. É uma força espiritual que abre portas invisíveis e derruba muros que a razão humana não consegue explicar. A palavra de Deus nos mostra que a gratidão em meio às lutas é uma das atitudes mais poderosas que um cristão pode desenvolver. Porque é fácil agradecer quando tudo está bem, mas é no vale da sombra, no deserto da espera, no silêncio de Deus, que a verdadeira gratidão revela o coração maduro e confiado no Senhor. Você já agradeceu por algo que ainda nem aconteceu? Já levantou os olhos ao céu e disse, obrigado antes de receber a cura, antes de ver o milagre, antes de encontrar a resposta? Gratidão antecipada é fé em ação. É como levantar as mãos em meio à tempestade e louvar a Deus pelo sol que ainda nem apareceu. É confiar que o Pai está agindo nos bastidores, mesmo quando tudo parece parado. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Preso, açoitado, traído, abandonado, ele ainda assim dizia, em tudo dai graças. Não por tudo, mas em tudo. Não porque o sofrimento era bom, mas porque ele sabia que Deus era bom mesmo no sofrimento. A gratidão de Paulo não vinha das circunstâncias, mas da convicção de que nada poderia separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ser grato nas provações não é negar a dor. É reconhecer que, apesar da dor, Deus continua sendo fiel. Quando você agradece em meio ao caos, você não está dizendo que está tudo bem. Está dizendo que, mesmo quando tudo vai mal, sua confiança está firmada na rocha. É por isso que o inimigo tenta nos roubar a gratidão, porque ele sabe que um coração grato é um coração blindado. Veja o exemplo de Jesus. Antes de multiplicar os pães e peixes, ele deu graças. Mesmo com tão pouco nas mãos, mesmo cercado por uma multidão faminta, ele agradeceu. E o milagre aconteceu depois da gratidão. Isso nos ensina que a chave da multiplicação pode estar exatamente na atitude de agradecer antes de ver. Você pode estar esperando provisão, resposta, direção. Talvez a chave que falta não seja fazer mais, correr mais, chorar mais. Talvez seja parar, respirar fundo e agradecer. A gratidão quebra ciclos de murmuração. Agradecer é declarar guerra contra o pessimismo. Agradecer é abrir espaço para que o Espírito Santo transforme a atmosfera. Porque onde há gratidão, há liberdade. Onde há gratidão, há cura. Onde há gratidão, há presença de Deus.
Não é à toa que em Salmos está escrito: entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Gratidão é a senha para entrar. Talvez você esteja cercado de motivos humanos para desanimar, mas o Espírito Santo hoje te convida a olhar para o alto e dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor está comigo. Obrigado porque, mesmo sem entender, eu sei que estás no controle. Obrigado porque o milagre já começou, mesmo que eu ainda não veja. E ao fazer isso, você muda a atmosfera espiritual. Você atrai o céu para dentro da sua realidade. O mundo ensina que é preciso ter para agradecer, mas o reino ensina que é preciso agradecer para ter. Isso muda tudo, porque enquanto muitos esperam pelas bênçãos para louvarem, os que são maduros espiritualmente louvam enquanto esperam pelas bênçãos. E é por isso que colhem mais, porque Deus se move na gratidão. Ele se agrada do louvor que nasce em meio à dor. Agradeça, mesmo cansado, mesmo sem forças, mesmo sem entender. Agradeça. Porque quando você agradece, você planta sementes de milagres. E essas sementes sempre florescem no tempo certo, porque o Deus que vê em secreto honra em público. E quem aprende a ser grato no pouco está pronto para receber o muito. A oração que reposiciona a alma para receber mais de Deus. Há momentos em que a vida empurra você contra a parede e tudo parece desmoronar. Nessas horas, a tendência natural da alma é reclamar, murmurar ou se fechar em tristeza. Mas há um segredo que transforma completamente essa realidade: a oração de gratidão como forma de reposicionar o coração diante de Deus. Gratidão não é negação da dor, é a escolha espiritual de ver além dela. Quando você agradece, mesmo sem entender, você move os céus. O apóstolo Paulo, preso, açoitado, incompreendido e abandonado, escreveu aos Filipenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele não estava dizendo que deveríamos agradecer por tudo, mas em tudo. Ou seja, em qualquer situação. Essa é uma chave espiritual que desbloqueia milagres. A alma que agradece, ainda que sangrando, manifesta a fé mais pura que pode ser apresentada diante do trono de Deus. A gratidão nos reposiciona diante do invisível. Enquanto o mundo ensina que só devemos celebrar quando tudo dá certo, o reino nos convida a celebrar antes de irmos da vitória. Como fez Josafá, que colocou os levitas para louvarem antes da batalha. Como Jesus, que agradeceu pelos pães antes da multiplicação. Como Paulo e Silas, que louvaram na prisão antes da porta se abrir. Isso é fé madura. A oração de gratidão muda o ambiente espiritual. Ela quebra cadeias de opressão, cala vozes do medo e abre os olhos da fé. Quando você ora agradecendo pelo que Deus ainda vai fazer, você prova que confia mais na promessa do que nas circunstâncias. Isso honra o coração de Deus. E quando o Senhor é honrado, ele responde com honra. Uma oração de gratidão feita com sinceridade tem o poder de realinhar sua alma com o propósito eterno. Essa oração também silencia o acusador. Satanás é especialista em lançar dardos de ingratidão, sussurrando que Deus te esqueceu. Mas quando você agradece, você recusa esse veneno. Você diz ao inferno: mesmo sem ver, eu sei quem é meu Pai. Isso traz cura para o espírito, estabilidade para o coração e paz que excede todo entendimento. A gratidão é uma semente plantada no presente que germina no futuro. Toda vez que você ora com gratidão, você está construindo um altar invisível que atrai a presença de Deus. Que onde Deus está, nada permanece como está. Ele restaura, transforma, cura, liberta e levanta os abatidos. Por isso, sua alma precisa ser treinada a agradecer antes do milagre, porque esse ato revela maturidade espiritual. Mas não é algo que acontece da noite para o dia. É preciso exercitar essa oração diariamente. Comece agradecendo pelas pequenas coisas, pelo fôlego de vida, pela manhã que chegou, pela graça que te sustentou ontem, por um livramento que talvez você nem percebeu. A gratidão abre os olhos da alma para enxergar a fidelidade de Deus nas entrelinhas do cotidiano.
Quando você estiver orando, comece dizendo: Pai, obrigado porque mesmo sem entender, eu confio em Ti. Essa simples frase pode mudar completamente o rumo da sua oração. Ela tira você do centro da dor e te reposiciona no centro da vontade de Deus. Ela lembra ao seu coração que o seu Pai está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Então hoje, desafie-se. Faça uma oração de gratidão em meio à dor, em meio à espera, em meio à dúvida, e observe como sua alma será curada por dentro. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque você mudou por dentro. E quando a alma muda, o mundo ao redor muda também. Esse é o poder da oração que reposiciona a alma. Quando a gratidão se torna uma armadura invisível contra a dor. Há uma dimensão espiritual que muitos cristãos ainda não acessaram, embora esteja disponível a todos os que seguem a Cristo. A gratidão como arma de guerra. Enquanto o mundo nos treina para reagir com desespero às adversidades, o Evangelho nos convida a responder com louvor. A verdadeira gratidão nascida da fé não depende do que se vê, mas da certeza daquilo que se espera. Ela não é fruto da lógica humana, mas do espírito regenerado que confia no caráter de Deus, mesmo diante do caos. A dor pode endurecer o coração ou afiar a fé, e o que determina o caminho é a resposta que damos nos primeiros minutos da provação. Se murmurarmos, damos acesso ao medo. Mas se, com o esforço da alma, escolhemos agradecer, vestimos uma armadura invisível que silencia o inferno e fortalece o espírito. Essa gratidão, quando praticada com sinceridade, se transforma numa muralha contra a desesperança. É como se cada palavra de agradecimento fosse um tijolo espiritual blindado, erguido com lágrimas, fé e resistência. A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos de homens e mulheres que enfrentaram o impossível com uma postura de gratidão. Jó, que perdeu tudo, declarou: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ana, mesmo estéril e humilhada, subiu ao templo para agradecer antes mesmo de engravidar. Davi, perseguido e injustiçado, escreveu salmos que ainda hoje nos ensinam a agradecer no vale da sombra da morte. Eles entenderam algo que poucos percebem. A gratidão não é apenas uma resposta ao milagre, mas uma preparação para ele. Quando você agradece no meio da crise, você muda sua perspectiva. Você para de olhar a situação com os olhos do medo e passa a enxergar com os olhos da fé. E quando a fé entra em cena, Deus se manifesta. Porque Ele se move por fé, e nada agrada mais ao coração do Pai do que um filho que confia nele mesmo quando tudo parece escuro. Isso revela intimidade, isso revela maturidade. Muitos esperam ser gratos depois que o cenário muda, mas os céus se movem quando a gratidão antecede a mudança. É como se ao agradecer você dissesse: Pai, eu confio no que os meus olhos ainda não veem, mas o meu espírito já crê. Esse tipo de atitude atrai a glória de Deus. Ele não resiste a um coração que o exalta mesmo ferido. Ele desce, toca, transforma e honra a fé que canta mesmo sem instrumentos, que ora mesmo sem respostas, que agradece mesmo sem compreender. E essa gratidão se torna uma armadura porque ela bloqueia os ataques mais sutis do inimigo, os pensamentos negativos, a comparação, o ressentimento, a desesperança. Cada vez que você agradece, você silencia uma acusação. Cada vez que você louva, você desarma um dardo inflamado. É por isso que Paulo nos manda revestir-nos de toda a armadura de Deus, e a gratidão faz parte dessa armadura. Ela protege a mente, fortalece a alma e realinha o coração com os céus. Mas como desenvolver essa postura? Comece todos os dias com uma lista de gratidão. 3 motivos para agradecer antes de qualquer outra coisa. Ore dizendo: Deus, mesmo que eu não entenda, eu sei que estás comigo. Escreva, declare, repita. Treine a sua alma como quem treina um músculo. No começo é difícil, mas com o tempo se torna um hábito. E esse hábito te transformará numa fortaleza inabalável, porque quem cultiva a gratidão não é controlado pelas circunstâncias, mas pela fé. Então, quando a dor bater à porta, não reaja como o mundo.
Reaja como um filho do reino. Erga sua voz em louvor. Eleve sua alma em gratidão. Levante os olhos para o alto e declare: eu sei em quem tenho crido. Porque essa é a postura de quem não será vencido. Essa é a postura de quem sabe que o céu está agindo, mesmo quando a terra parece desabar. A gratidão é a sua armadura invisível. Vista-a hoje e caminhe em vitória. A gratidão que abre portas fechadas. Há portas na vida que só se abrem com a chave da gratidão. Há milagres que não se manifestam até que a alma reconheça com humildade o que já recebeu. A maioria das pessoas clama por bênçãos futuras, mas esquece de agradecer pelas bênçãos já derramadas. E o céu não é movido apenas por pedidos insistentes, mas por corações gratos, que reconhecem a fidelidade de Deus, mesmo quando o milagre ainda está em silêncio. Em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecer. E a resposta do Mestre é reveladora. Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? A gratidão daquele homem não apenas honrou a Jesus, mas o posicionou para receber algo ainda maior: salvação. Todos foram curados fisicamente, mas somente o grato foi curado por completo. Isso nos ensina que a gratidão não apenas reconhece a bondade de Deus, ela atrai mais dela. Portas fechadas são, muitas vezes, convites divinos à gratidão. Não porque Deus queira nos privar, mas porque Ele deseja nos posicionar. Quando você aprende a agradecer pela espera, pelo processo, pelos nãos e pelas demoras, você muda de posição espiritual. Você sai do lugar de cobrança e entra no lugar da confiança. E nesse lugar, as portas se abrem sem esforço humano, porque quem abre é o próprio Deus. A Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que viram o sobrenatural se manifestar após um gesto de louvor e gratidão. Jonas, no ventre do peixe, declarou: com voz de ação de graças eu te oferecerei sacrifícios. E então o peixe o vomitou em terra firme. Daniel, mesmo diante da ameaça da cova dos leões, orava e dava graças 3 vezes ao dia. Paulo e Silas, presos e açoitados, cantavam hinos, e as cadeias se romperam. Em todos esses casos, a gratidão foi a chave. A gratidão muda o foco da alma. Em vez de ficar fixada no que ainda não aconteceu, ela celebra o que já foi feito. E isso gera fé. Fé não cega, mas lúcida. Uma fé que olha para trás e reconhece: se Deus já fez antes, Ele pode fazer de novo. Essa memória ativa da fidelidade divina aquece o coração, fortalece os joelhos trêmulos e prepara a atmosfera para o impossível acontecer. Quando uma porta estiver fechada, antes de insistir em empurrá-la, experimente agradecer. Diga: Senhor, obrigado porque essa porta está fechada. Eu confio que se ela não se abriu, é porque não é o tempo ou não é o melhor. Essa oração, feita com sinceridade, desarma o orgulho, cura a ansiedade e atrai a direção do Espírito Santo. Muitas vezes a porta que você quer não é a porta que Deus preparou, e a gratidão te ajuda a discernir isso. Há bênçãos que só descem sobre corações humildes, e nada revela mais humildade do que a gratidão. O ingrato vive como se tudo lhe fosse devido. O grato vive como quem recebeu mais do que merece. Essa postura move o coração do Pai, porque o reino de Deus não funciona pela exigência, mas pela fé operando em amor, e a gratidão é a expressão mais pura desse amor confiante. Por isso, se hoje você se depara com portas fechadas, não se desespere. Faça delas um altar de gratidão. Louve, mesmo que o cenário não mude imediatamente. Agradeça, mesmo que o milagre ainda esteja por vir, porque o coração que cultiva a gratidão se torna uma chave mestra no mundo espiritual. E com ela portas se abrem que ninguém mais poderia abrir. A gratidão que conduz à cura interior. Existem feridas que nenhum remédio pode tratar, dores que a ciência não explica, memórias que adoecem a alma em silêncio. Muitos caminham pela vida sorrindo por fora e sangrando por dentro, presos em traumas, decepções e culpas que nunca foram entregues verdadeiramente a Deus.
E é nesse território escondido do coração que a gratidão se revela não apenas como um gesto nobre, mas como uma chave de cura profunda. A maioria acredita que a cura interior vem apenas através de conselhos, orações fortes ou longas terapias. Mas há um princípio espiritual tão poderoso quanto negligenciado: agradecer por aquilo que doeu. Não agradecer pela dor em si, mas por aquilo que ela ensinou. Por ter revelado quem são os verdadeiros. Por ter forjado caráter. Por ter nos levado de volta à dependência de Deus. Esse tipo de gratidão não é superficial. Ela nasce da rendição. Quando você diz: Deus, obrigado por aquilo que eu não entendi, mas que me aproximou de ti, você está rompendo cadeias emocionais invisíveis. Está tirando a dor do centro e colocando Cristo no trono da sua história. Está declarando que o que te feriu não define mais o seu destino. Está afirmando que a sua identidade não está no abandono, na traição ou na perda, mas na redenção que Jesus conquistou na cruz. Gratidão cura porque ela muda a interpretação dos fatos. O que antes era lembrado com peso passa a ser visto com maturidade. Você não nega o que aconteceu, mas ressignifica. E ao fazer isso, você fecha brechas que o inimigo usava para gerar acusação, medo e autopiedade. Você tira as raízes de amargura e planta raízes de esperança. E onde antes havia escuridão, agora há luz. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, até mesmo as que doeram. Isso não é conformismo, é revelação. Quem crê nisso começa a agradecer pelo que passou, porque sabe que Deus estava agindo mesmo nos bastidores do sofrimento. E isso transforma a alma, alivia o peso, devolve a leveza. Jesus, ao ser crucificado, não apenas perdoou, ele agradeceu. Ele quebrou o pão, símbolo de seu corpo que seria moído, e deu graças. Ele sabia que, mesmo no sofrimento, havia um propósito maior, e esse exemplo ecoa até hoje. Agradecer é confiar no plano eterno, mesmo quando o presente dói. É afirmar que há cura no processo, mesmo quando a ferida ainda arde. Se você deseja cura interior, comece a orar assim: Senhor, eu te agradeço por cada momento difícil, por cada perda, cada lágrima, cada não, porque sei que mesmo ali tu estavas comigo. E hoje eu escolho te exaltar ao invés de murmurar. Eu escolho te adorar ao invés de reclamar. Eu escolho te agradecer porque tu és bom em todo tempo. Essa oração, feita com o coração aberto, é um bálsamo. É como um unguento celestial derramado sobre a alma ferida. E você perceberá que dia após dia, a dor vai perdendo força. As lembranças vão sendo tratadas. A alma vai sendo restaurada, porque a gratidão atrai a cura. Cura da alma, do coração e até do corpo. Quantas doenças emocionais estão enraizadas na ingratidão, na queixa contínua, na recusa em ver propósito na dor. Mas hoje, Deus te chama a um novo nível. Não espere sentir vontade. Escolha agradecer. E você verá com o tempo que aquilo que parecia impossível de superar será apenas mais um testemunho da graça que te alcançou. Gratidão não é emoção, é decisão. E essa decisão pode curar o que nada mais curou. A gratidão que reescreve o futuro espiritual. Poucos entendem o impacto que a gratidão pode ter não apenas no presente, mas na direção eterna da vida. Muitos oram por mudanças, mas não percebem que a mudança começa quando o coração deixa de reclamar e passa a agradecer. A gratidão não é um fim, é um portal. Um portal que leva o espírito para uma nova realidade, onde a fé é alimentada, os olhos se abrem e o destino começa a se alinhar com os céus. Ela não apenas fecha ciclos antigos, ela abre portas novas. Há uma conexão profunda entre o que declaramos com os lábios e o que vivemos no espírito. Quando murmuramos, atraímos trevas. Quando agradecemos, provocamos movimentações espirituais. O reino de Deus opera com princípios, e a gratidão é uma semente poderosa. Quem planta gratidão colhe direção. Quem semeia louvor no deserto
Prepara um caminho de águas vivas onde parecia não haver nada. Observe a história de Israel no deserto. 40 anos de caminhada que poderiam ter sido reduzidos a dias, não fossem as constantes murmurações. Toda vez que o povo murmurava, atrasavam o plano. Toda vez que agradeciam, o céu se manifestava. Maná, coluna de fogo, água da rocha. Deus respondia ao louvor, mas resistia à queixa, porque ele não habita no meio de reclamações, mas no meio dos louvores do seu povo. A gratidão é um posicionamento espiritual que abre espaço para revelações. Quando você começa a agradecer, até pelo que ainda não recebeu, você ativa o princípio da fé que antecipa a vitória. E essa fé move os céus, porque Deus procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e a gratidão sincera é uma das mais altas formas de adoração. Ela revela maturidade. Ela mostra que você confia no caráter de Deus, mais do que nas circunstâncias ao redor. Talvez você esteja esperando uma resposta, um milagre, uma direção, mas e se Deus estiver esperando primeiro a sua gratidão? E se o próximo passo não estiver bloqueado por falta de fé, mas por falta de gratidão? Porque um coração ingrato se fecha para ouvir a voz de Deus. Ele está tão ocupado murmurando que não percebe os sinais, não ouve os sussurros, não discerne os caminhos. Mas o coração grato se aquieta. Ele escuta, ele discerne, ele se alinha. Gratidão reescreve o futuro espiritual porque ela muda a sua postura diante do céu. E quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a mudar também. O ambiente muda, as pessoas percebem, os portões espirituais se abrem. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via impossibilidades. E isso não é mágica, é princípio eterno. É como caminhar com a bússola certa em meio à tempestade. Não há mais confusão, porque o grato caminha pela fé. Agradecer também é uma profecia. É como declarar: Deus, eu não sei como será o amanhã, mas sei que tu já estás lá. E por isso, eu te louvo agora. Esse tipo de fé agrada ao Pai. Esse tipo de declaração muda atmosferas. Esse tipo de espírito está pronto para viver promessas. Porque Deus não revela seus caminhos a corações orgulhosos, mas a corações quebrantados, humildes e cheios de louvor. Se você deseja reescrever sua jornada, comece agradecendo hoje, mesmo sem entender tudo. Mesmo com perguntas sem respostas, mesmo com dores que ainda latejam, agradeça porque o seu futuro já foi escrito pelas mãos daquele que é fiel para cumprir. Agradeça porque a promessa não depende da sua força, mas da fidelidade de quem prometeu. Agradeça porque, no reino, a gratidão não é retribuição, é semente. E todo grato colhe o favor de Deus. Então declare agora: Senhor, obrigado porque o teu plano é maior que o meu. Obrigado porque, mesmo sem ver, eu confio. Obrigado porque tu és bom. Obrigado por tudo o que passou e por tudo o que virá. E prepare-se, o futuro começa a mudar quando o coração começa a louvar. A gratidão que atrai a presença de Deus como um ímã espiritual. Há algo sobrenatural que acontece quando um coração se enche de gratidão. Não é apenas um sentimento passageiro ou um estado de espírito momentâneo. É uma postura espiritual que atrai a presença de Deus de maneira tangível, intensa e transformadora. A gratidão tem o poder de abrir os céus sobre a vida de quem a cultiva. É como um ímã espiritual que puxa a glória de Deus para perto, não por mérito humano, mas por disposição interior que o agrada profundamente. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. E o louvor nasce de um coração que reconhece quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz, mas por sua essência. Quando você começa a agradecer por quem Deus é, justo, fiel, bom, misericordioso, eterno, você muda o ambiente ao seu redor. A atmosfera se torna santa. O invisível começa a se mover. O que era apenas uma oração solitária se transforma num altar de adoração que atrai a glória do Eterno. Existem níveis de presença de Deus que só são acessados por meio da gratidão. A adoração que nasce do coração grato ultrapassa os limites do natural. Ela toca o trono.
ela gera resposta. Ela revela a intimidade de quem conhece Deus, não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele nos vales e nos montes. Gratidão gera proximidade, e proximidade gera transformação. Quando você cultiva a gratidão, você cria espaço para Deus se manifestar, porque Ele não se impõe, Ele se revela onde é honrado, e não há honra maior do que um louvor que nasce em meio à dor. Quando você, quebrado, ainda consegue dizer obrigado, o céu se curva para escutar. Quando você, incompreendido, continua adorando, o Pai se levanta do trono para te sustentar. E é nesse mover silencioso que milagres acontecem. O Espírito Santo é sensível. Ele é atraído por ambientes onde há reverência, humildade e louvor genuíno. A gratidão purifica o ambiente espiritual, expulsa a murmuração, dissipa as trevas e prepara o terreno para a manifestação da glória. É por isso que, antes de grandes milagres, há sempre um coração que se curva em gratidão. Antes da multiplicação dos pães, Jesus agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouves. A gratidão precede a manifestação, e isso não é apenas história bíblica, é um princípio eterno. Ainda hoje, quando alguém decide agradecer no meio da tempestade, o céu responde, porque o grato está dizendo: eu confio em ti mesmo sem ver. E essa fé, essa entrega, esse louvor silencioso em meio às lágrimas, atrai a presença de Deus como nada mais atrai. Você quer sentir a presença de Deus de forma mais intensa? Comece agradecendo mais. Agradeça pelo que você já tem, pelo que não perdeu, pelo que Deus ainda está fazendo. Agradeça pelos livramentos que você nem viu. Agradeça pelo amor que te sustenta, pela graça que te alcançou, pela cruz que te redimiu. Faça da gratidão a sua linguagem diária. Transforme cada pensamento murmurador em um cântico de louvor. Troque a ansiedade pela adoração. Substitua o medo pelo reconhecimento do cuidado divino. E você verá, não é apenas poesia, é realidade espiritual. O céu se move, a atmosfera muda, o coração se aquece. O Espírito Santo se aproxima, e você perceberá que não está só, nunca esteve. A presença dele sempre esteve ali, esperando um coração que se abrisse com louvor, porque a gratidão é a chave, e o louvor é a porta. Então hoje, escolha atrair a presença de Deus. Não espere o cenário mudar. Mude o seu interior. Vista-se de gratidão como quem se prepara para um encontro santo. Ele virá. Ele sempre vem onde há adoração verdadeira. A gratidão como chave profética para destravar promessas. Existe uma chave espiritual que muitos ignoram, mas que tem o poder de destravar destinos. A gratidão. Quando praticada como um estilo de vida, ela se torna um código profético que acessa dimensões da vontade de Deus antes ocultas. Gratidão não é apenas resposta emocional, mas instrumento divino de alinhamento entre o céu e a terra. Quando o coração do homem se curva em agradecimento, mesmo em meio ao processo, ele entra no ritmo do céu e ativa promessas que estavam aguardando o momento certo para se manifestar. A Bíblia está repleta de momentos em que a gratidão foi o ponto de virada. Paulo e Silas, presos e acorrentados, cantavam louvores no meio da noite. Aquilo não era apenas louvor, era gratidão vestida de coragem. E foi naquele ambiente de adoração que os alicerces da prisão tremeram. O que estava trancado se abriu, o que era opressão virou testemunho. O que parecia fim se tornou início, porque onde há gratidão, há destravamento. Muitas vezes, o que falta para que uma promessa se cumpra não é mais oração, nem mais esforço, mas uma mudança de postura interior. É parar de questionar e começar a louvar. É deixar de reclamar e passar a agradecer pelo invisível. É declarar com fé: Deus, eu te agradeço por aquilo que ainda não vi, mas que já creio ser real. Essa atitude desarma o inimigo, cala o acusador e atrai o favor de Deus. A gratidão acelera processos espirituais. Ela é como uma senha que libera registros celestiais. Ao agradecer,
você mostra que está pronto. Pronto para receber, pronto para administrar, pronto para glorificar. Deus não entrega promessas a corações ingratos, porque a ingratidão contamina o que deveria ser santo. Mas ao ver um coração grato, Ele libera o que estava retido. Ele quebra as correntes da espera e inaugura um novo tempo. Quantos estão à beira do cumprimento, mas presos pela murmuração? Quantos jejuam, oram, semeiam, mas ainda reclamam? A chave está nas suas palavras. A gratidão não apenas prepara o ambiente, ela transforma o coração. E um coração transformado é um coração apto para herdar promessas. É por isso que Deus permite certas demoras, não para punir, mas para lapidar. E a lapidação mais profunda acontece quando você aprende a louvar na espera. O louvor na espera é profético. Ele anuncia um futuro ainda invisível, como se já fosse presente. Ele move os céus porque revela confiança. E confiança é a linguagem dos filhos maduros. Quando você louva mesmo cansado, você diz ao Pai: eu ainda acredito. E essa declaração é mais poderosa que qualquer clamor. É uma assinatura espiritual que valida o cumprimento das promessas. Comece hoje a agradecer pelo que está a caminho, pelas portas que ainda não se abriram, pelas respostas que ainda não chegaram, pelo livramento que você nem percebeu. Faça da sua oração um altar de gratidão e verá como o céu responde com honra, com cumprimento, com avanço. A chave já está nas suas mãos. Use-a, agradeça. E prepare-se para ver promessas se tornarem realidade diante dos seus olhos. A gratidão que transforma toda a sua história. Um encontro real com o coração de Deus. Chegamos ao ápice desta jornada, e não há forma mais poderosa de concluir do que mergulhar no mistério mais profundo da gratidão. Ela não apenas melhora dias, desbloqueia promessas ou protege a alma. Ela transforma destinos inteiros. Quando a gratidão se torna estilo de vida, não é só o ambiente ao redor que muda. É a essência do próprio ser que é reescrita. E quem vive essa transformação jamais volta a ser o mesmo. A gratidão é uma linguagem que os céus entendem, uma frequência espiritual que sintoniza o coração humano com o coração de Deus. Quando você agradece sinceramente, algo poderoso acontece. Você se torna semelhante àquele a quem você agradece. E se você agradece ao Deus da misericórdia, ao Deus da fidelidade, ao Deus que nunca falha, então você começa a ser moldado à imagem dele. Você se torna mais paciente, mais generoso, mais confiante. Porque a gratidão transforma o interior antes de transformar o exterior. Há pessoas que oram a vida inteira por mudanças fora de si, mas nunca permitem que Deus mude algo dentro delas, e talvez por isso a vida pareça estagnada. Mas quando o coração se curva em reverência e os lábios se enchem de gratidão, mesmo em dias escuros, é nesse instante que o céu se inclina. Deus não ignora um louvor sincero nascido da dor. Ele se levanta de seu trono quando vê um filho que, mesmo ferido, continua dizendo: obrigado, Pai, eu ainda confio. Essa postura muda tudo. A gratidão atrai a presença de Deus como um ímã. E quando ele vem, tudo é ressignificado. Aquilo que antes era trauma vira testemunho. Aquilo que era perda se torna portal para algo maior. Aquilo que era lágrima vira perfume diante do altar. Não porque a dor deixou de existir, mas porque a dor foi vencida por um amor mais alto, mais forte, mais eterno. Quem agradece não caminha sozinho. O grato é sempre acompanhado pelo Espírito Santo. Ele se agrada de corações humildes que reconhecem: eu não mereço, mas ainda assim o Senhor me ama. E isso é motivo para agradecer todos os dias. O céu se abre sobre quem louva em meio à escuridão. Os anjos guerreiam por aqueles que cantam mesmo em prisões. As cadeias caem quando os filhos de Deus decidem adorar em vez de reclamar. A presença de Deus se manifesta onde há gratidão genuína. E talvez seja exatamente disso que sua vida esteja precisando agora. Não de mais coisas, mas de mais presença. Não de respostas imediatas, mas de um coração disponível. Não de milagres que impressionem, mas de uma intimidade que transforme. Porque quando a presença dele chega, tudo se encaixa.
tudo se explica, tudo se torna leve, mesmo que o peso ainda esteja sobre os ombros. A gratidão nos faz ver com os olhos do Espírito, nos faz perceber que até os dias difíceis estavam nos treinando, que até os nãos de Deus eram livramentos, que até as demoras dele eram formas de nos fortalecer. E aí, finalmente, conseguimos olhar para trás com um sorriso e dizer: obrigada, Senhor, por tudo, por aquilo que entendi e também pelo que nunca compreendi, porque o teu amor sempre me sustentou. E é aqui que a transformação acontece. A vida muda quando você decide agradecer antes de receber. Quando você se levanta da cama e diz: hoje eu escolho ver o bem. Hoje eu escolho exaltar o que tenho em vez de lamentar o que falta. Hoje eu escolho ser um vaso que transborda, não porque está cheio de bênçãos, mas porque está cheio de fé. Esse é o milagre real. O milagre que não depende de circunstâncias. O milagre que acontece dentro. Por isso, se você chegou até aqui, não pense que foi apenas mais um vídeo. Foi um encontro, um toque, uma convocação divina. Deus está te chamando para um novo tempo. Um tempo de gratidão como estilo de vida. Um tempo em que seus lábios vão declarar a fidelidade dele antes mesmo de ver a solução. Um tempo onde sua fé será tão madura que você será capaz de agradecer até pelas lutas, pois saberá que elas estavam te aproximando do propósito. Você está diante de uma decisão espiritual agora. Continuar vivendo como o mundo ensina, murmurando, cobrando, desesperado, ou viver como um verdadeiro filho do reino, grato, confiante, rendido. A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa: quando você escolhe a gratidão, você escolhe a companhia de Deus. E com Ele ao seu lado, não importa mais o cenário. A vitória já é certa, então respire fundo. Feche os olhos por um momento e diga com toda a sua alma: Senhor, eu te agradeço pelo que passou, pelo que virá e pelo que o Senhor está fazendo agora, mesmo que eu ainda não veja. Essa é a declaração que muda o ambiente. Esse é o início de uma nova história. E se essa mensagem tocou o seu coração, então compartilhe com alguém que precisa viver essa mesma transformação. Envie este conteúdo como um presente de esperança. Deixe nos comentários o seu motivo de gratidão hoje. E, acima de tudo, viva o que você aprendeu. Porque não há evangelho sem prática. E não há fé verdadeira sem gratidão constante. Você não está aqui por acaso. O céu te trouxe. A palavra te encontrou. E agora, cabe a você decidir. Vai voltar para a rotina ou vai viver a revolução da gratidão? O tempo de mudança chegou. E começa com duas palavras poderosas: obrigado, Deus.